O coronavírus, é sempre importante alertar para alguns cuidados, como, por exemplo, o tabagismo. Fumantes têm mais tendência a desenvolver sintomas da Covid-19. É um público preocupante. Esse é um dos assuntos que nós vamos conversar via internet com o psicólogo Roberto Debski, que está com a gente aqui ao vivo. E aí já vou começar a minha pergunta, doutor, falando sobre o isolamento e muitas pessoas que estão com problemas emocionais, estão afetadas emocionalmente por conta desse isolamento. Mas há uma preocupação com um público específico, não é? Sim, William. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do programa. A questão do isolamento, ela vem assim, afetando realmente o emocional, o psicológico das pessoas. Sim. Muitas pessoas não estão sabendo lidar com essa questão, então a gente vê muitas vezes entre relacionamento entre as famílias, as pessoas com medo, com muita insegurança. Então, além da questão da própria gripe, que a gente vem acompanhando, orientando em relação aos cuidados de higiene, mas essa questão emocional, quanto mais tempo passa, mais ela vai se evidenciar nas pessoas, nos relacionamentos. Então, a gente precisa também aprender a cuidar da saúde emocional. Sim. Porque senão isso vai, inclusive, afetar a saúde física. Se a pessoa estiver muito ansiosa, estressada, isso pode afetar, inclusive, a imunidade. Às vezes utilizam o cigarro justamente para dar uma amenizada na questão do nervosismo, da ansiedade, como o doutor colocou aqui. Mas ele precisa compreender que esse é o momento, por ser do grupo de risco, é importante mudar esse hábito e tentar parar de fumar? Olha, William, eu te diria o seguinte, nesse momento eu não sei se essa vai ser a melhor medida, sabe? Porque a gente sempre fala, eu trabalho com cessação de tabagismo, eu fiz a formação e tudo, inclusive já orientei vários grupos de pessoas em cessação de tabagismo. No momento de grande ansiedade, se a pessoa está passando por uma crise, por um problema grande, às vezes não é o momento que ela vai conseguir, porque o cigarro ele acaba sendo isso mesmo. Ele acaba sendo, entre aspas, uma muleta para lidar com essa ansiedade, como se fosse algo que ajuda, na hora que está fumando, por aquele estímulo no circuito do prazer cerebral e tudo, a pessoa relaxa um pouco. Claro que não é um mecanismo saudável, isso não deveria acontecer, mas você tirar o fumo nesse momento, muitas vezes pode trazer problema e não dar resultado. Mas, com certeza, daqui a um tempo que isso vai tudo passar, essa pessoa deverá procurar mesmo um tratamento e parar de fumar, porque o fumo, o tabagismo, é um dos fatores principais de morte evitável no mundo. E a pessoa que fuma, ela tem o seu pulmão, a sua condição respiratória muito mais fragilizada. Então, ela também faz parte de um grupo maior de risco a adoecer e ter complicações maiores por conta da Covid-19 e do coronavírus. Então, aí pergunta, continuar fumando para amenizar essa questão da ansiedade e do nervosismo ou continuar fumando, aí você ameniza uma parte, mas se você contrair o coronavírus, você é do grupo de risco, tem mais chance ainda de, inclusive, morrer por causa disso, porque seu pulmão está, de certa forma, comprometido, ou literalmente comprometido, dependendo da quantidade de tempo que você é fumante, né? Exato, eu não estou, claro, que recomendando que as pessoas fumem, pelo contrário, eu trabalho para que as pessoas consigam cessar o tabagismo, né? Mas é que eu digo que nesse momento, muitas vezes não é possível. E mesmo que a pessoa pare, essa condição já é uma condição crônica. O tabagismo, de acordo com o número de anos que a pessoa fumar, ela já tem esse comprometimento, né? Não é parando agora que amanhã ela vai ficar boa, isso requer um tempo para o organismo se recuperar até a medida do possível. Se a pessoa conseguir parar de fumar nesse momento, é muito mais preciso que ela faça. Se ela não tiver condições de fazê-lo, ela vai ter que se programar para fazê-lo em breve. E sabendo que ela é parte de um grupo de risco para doenças pulmonares e para ter uma maior gravidade no caso de contrair essa gripe sim. E como é que a gente lida com essas questões emocionais, as questões da mente? Quais os caminhos, algumas dicas que sejam simples que a gente consiga no dia a dia lidar com essas questões de isolamento social que nunca foi enfrentado por muitas pessoas, que a grande maioria nunca enfrentou um isolamento como esse, né? Sim, acredito que nenhum de nós em nenhum momento, essa é uma crise sem precedentes.
Eu tenho dado dicas, tenho feito até lives diárias para orientar as pessoas, tirar dúvidas no canal do Instagram, como muitos têm feito. Isso é uma das medidas que a gente pode fazer. O que eu oriento as pessoas é que mantenham uma rotina, que você tenha uma rotina diária, que você tenha o tempo lá para fazer suas arrumações, que tenha tempo para se alimentar, para ouvir música, para ver uma série, para estudar, para fazer aquele curso que você vinha adiando, dizendo que não tem Para tempo, ler, para conversar com as pessoas, mesmo à distância, através do celular. Então, tenha uma rotina, porque isso vai ajudar você a passar o dia de uma maneira se sentindo mais útil, se sentindo que fez alguma coisa. Não fica o dia inteiro de pijama no sofá, né, com aquela sensação de estar para baixo. Então, faça do seu dia um dia também produtivo, mesmo que você trabalhe de home office ou não trabalhe, mas a rotina é estudar, se conectar com notícias positivas, não ficar vendo somente notícias negativas o dia inteiro. Morreu mais um, morreu mais 5. Isso não é bom. Claro, vamos nos manter informados, realistas. mas escolha um determinado horário do dia para isso, né? Exato. Atualize-se uma vez por dia, 2 vezes por dia e tá bom. O resto do dia procure se alimentar, porque a gente se alimenta de alimentos físicos, de comida, que precisa ser saudável também nesse momento, ter um sono reparador, cuidar das relações e também se alimentar de notícias positivas. Acho que fazendo isso, a gente vai conseguir, e nos unindo, nós vamos conseguir enfrentar esse momento com mais facilidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. E como rotina pode ser uma coisa nova para muita gente, escrever a rotina e deixar no local bem visível é um caminho para você respeitar aquela rotina, porque senão você coloca esquecendo e aí você não segue uma rotina, mas começa a se enganar dizendo que está numa rotina. Esse é um dos principais pontos sabotadores, né, doutor? Com certeza, tem um cronograma com flexibilidade. Não, agora eu tenho que fazer, senão é uma fonte a mais de estresse. A gente não precisa de mais fontes de estresse nesse momento. Então eu digo fazer uma rotina por conta de você passar o seu dia, os horários e se sentir bem, fazer coisas gostosas, prazerosas, estudar, conversar, ouvir música, né, se alimentar adequadamente, comer em família. De repente, eu não tinha tempo, agora eu tenho. Então como é que a gente vai aprender a lidar com esse tempo? Essa pandemia, como todas as doenças têm uma função, eu sempre ensino isso, trabalhando com a visão sistêmica da medicina e na psicologia, toda doença tem uma função. Ela vem para nos ensinar alguma coisa. E essa doença, que é uma doença mundial, ela certamente vai nos ensinar a lidar melhor com a coletividade, ajudar uns aos outros. E com as pessoas. Ver a questão dos valores, o tempo, que a gente não sabia bem lidar, não tinha... estava perdido na falta de tempo, agora a gente vai conseguir aprender a lidar com isso de uma maneira mais saudável. Muito obrigado, doutor Roberto Debski, conversando com a gente aqui sobre o isolamento e sobre as questões que estão relacionadas à mente e à dificuldade das pessoas em aceitar este momento aqui. É complicado? É complicado, mas nós temos que partir do princípio que houve uma mudança e se essa mudança vai ser duradoura ou não vai depender de cada um de nós. Muito obrigado, viu, doutor? Imagina, eu digo assim, tudo passa, isso também vai passar. E nós vamos passar por isso juntos. E daqui a alguns meses a gente vai olhar para trás e falar, olha, foi muito difícil, houve perdas, mas nós superamos e agora temos mais sabedoria, mais resiliência. E acredito que a gente vai, como humanidade e coletividade, a gente vai dar um passo adiante